Oi, vamos comentar hoje sobre nossa semana. Essa semana a atividade proposta foi uma análise a partir de conceitos, de estudos da filosofia, não especificamente de nenhum filósofo ou uma filósofa, mas uma reflexão mais apurada, do filme Que Horas Ela Volta. Esse filme é de 2015, dirigido por uma mulher, Anna Mulaert, e ele chega em 2015 com uma discussão interessante. Então, qual foi a pergunta que eu fiz? Qual o lugar da piscina na discussão dos corpos? Nós trabalhamos os corpos na perspectiva do Platão, do Aristóteles, do corpo-máquina em Descartes, depois do corpo múltiplo em Nietzsche. Então, qual é o lugar dessa piscina na classificação e na hierarquização dos corpos? Então foi essa a pergunta inicial. Eu acho que o cinema tem uma coisa muito interessante. A gente tem um hábito de sequestrar os filmes, de nos apropriarmos e fazer o quê? Análises conotativas. O que é uma análise conotativa? Eu me aproprio do filme, lanço conceitos em cima dele. É como se eu utilizasse a obra de arte para ilustrar os conceitos. E o que eu acho muito interessante que o cinema possibilita é a gente trabalhar o que a própria obra, o que o próprio filme traz para nós. Então, Que Horas Ela Volta traz toda uma discussão da relação do trabalho doméstico, da classe média, pensando naquele contexto de 2015, mas que chega até nós hoje, no 2020. Mas e aí? Como que a gente lê um filme? Como que a gente lê? A gente tem o hábito de tratar o cinema como uma obra audiovisual, A visão e a audição. Mas eu estou fazendo uma proposta que não é minha, é de um filósofo, que é ler o filme. Como que a gente lê um filme? O que eu acho muito legal, e eu aprendi isso com uma amiga, Yarinha, sempre observar como que um filme começa e como ele termina. O Que Horas Ela Volta começa com a piscina e termina com a piscina. Isso já é uma coisa muito interessante. A piscina já vira uma personagem no filme. E aí o filme continua. Quais outros elementos? Quais são os planos dos filmes, Então vamos lá. Frase impactante da empregada. A criança fala, o menino entra na piscina e a empregada, eu não tenho maiô para nadar. Ou seja, não se nada por ausência de maiô ou não se nada porque há outras relações que impedem que uma empregada, uma mulher negra, entre na piscina, numa casa de classe média, no bairro Morumbi, em São Paulo. É a falta do maiô? Essa é uma primeira questão logo no início do filme. E nós vamos analisando várias outras passagens. O que o filme, os planos trazem de elemento, que eu vou chamar de liquidez e transparência? Vamos lá, vou pontuar. A piscina na abertura do filme, as portas de vidro que separa a sala da área da piscina com a Val, que é a empregada, quem interpreta a Val é a Regina Casé. As janelas do ônibus, que trazem um reflexo do trânsito. A água da torneira com a Val lá na cozinha lavando a louça. O vidro do armário da cozinha, que é meio fosco, mas aparece com bastante presença. A mesa da cozinha, ela é redonda de vidro. As louças, os copos, as xícaras. A patroa, quando tá dando entrevista, no fundo, a gente vê um vidro, o vidro da porta, e onde é perceptível o reflexo da Val, que é a empregada. O óculos de grau da Val. A janela de vidro no aeroporto, com a Val olhando de costa, enquanto ela espera a Jéssica, que é a filha, chegar de Pernambuco. O reflexo do vidro no ônibus, novamente, quando a Jéssica chega e elas estão indo para a casa da Val, O reflexo do abajur na janela do quarto da Val.
a chuva que é focada lá no ambiente da piscina, a água da piscina e da mangueira. Então são elementos que trazem esse jogo de liquidez e transparência o tempo todo no filme. Por que isso? O que é essa liquidez? O que é essa transparência? O que o filme está trazendo para a gente? Se não são as relações, né, do universo do trabalho doméstico, traz algo para além. E aí, esse para além, eu gosto muito de fazer relação com outros filmes da mesma época do Que Horas Ela Volta. 2 filmes em 2013 já traziam essa discussão do Que Horas Ela Volta. Um de 2013 é O Jogo das Decapitações, do Sérgio Bianchi, que traz a discussão do negro da universidade, né? O outro filme é o Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, que traz essa relação tensa entre o patrão, o senhor e o empregado. Em 2014 nós temos um outro filme, o filme Casa Grande, do Felipe Gamarano, que traz diretamente essa relação também do trabalho doméstico com a classe média e a discussão da universidade a partir da população negra, dos jovens, das jovens negras. Então, esse é um elemento muito importante. Então, pense na piscina como um símbolo da inclusão, né? Como um símbolo da inclusão. E a empregada diz, eu não entro porque eu não tenho maiô. E aí sabe o que acontece? A filha chega e entra na piscina. E não é por acaso que vira todo um jogo de tensão em torno da presença da filha da empregada, né? Por quê? Porque é a filha da empregada que entra na piscina. E não por acaso é a filha da empregada que entra onde? Na universidade. E não em qualquer universidade, é na USP. Né? E aí tem cenas muito interessantes, né? Por exemplo, é a filha da empregada que fala da arquitetura, numa das falas, como um instrumento social. Né? E o que a empregada, e o que a patroa diz quando ela escuta, né? A filha da empregada dizendo que a arquitetura é um instrumento de mudança social. A patroa diz, olha, o país está mudando mesmo. E aí você tem cenas belíssimas com os vidros, com as janelas do edifício Copan, em São Paulo, que a menina vai visitar. Né? Você tem N aspectos da liquidez. O que essa transparência, essa liquidez? A gente pega lá no filme, dos elementos, dos planos do filme, de todos os signos que estão postos, e a gente dissolve esses símbolos que vêm em forma de água, vêm em vidro, vêm em transparência. A gente pega esses signos e amplia para as relações de preconceito, de exclusão, de violência social, né, de conflitos. Então, quando eu falo da piscina, é a piscina no sentido dessa inclusão múltipla. O entrar na piscina significa muitas coisas. E veja, o primeiro plano, né, a primeira sequência é a criança dizendo, entra na piscina. E a empregada negra não entra. No final, ao final do filme, a frase clássica, liga para a filha que passou no vestibular, Jéssica, sabe onde eu tô? E ela está dentro da piscina. Então, é todo um entorno, é todo um desenvolvimento de planos com símbolos para que a gente faça a leitura a partir dos próprios signos do filme. Eu poderia, e a gente faz isso, e é legítimo, é interessante também, colocar vários conceitos de filosofia social, de filosofia política, de sociologia, né, no filme. Mas é também interessante ver e ler o filme. O que o filme traz para mim? Quais são as liquidez dessas nossas relações? A liquidez também é um conceito muito conhecido na sociologia contemporânea, mas também existe uma liquidez na arquitetura, existe uma liquidez nas relações de poder cotidiana, né? Das relações cotidianas de poder.
Qual é a liquidez? Qual é essa liquidez? Ou seja, qual é o lugar da força nessa relação do lado da empregada? Qual que é o papel da empregada? Como que esse poder se dissolve? Tem uma cena no filme que é muito interessante. A empregada, ela sai da cozinha e vai lá para a sala, vai servir lá os patrões, os convidados, e a câmera continua na cozinha. De repente, a porta abre novamente e volta para a cozinha a empregada com a patroa. A patroa o quê? Dizendo para a empregada que ela não era para servir os convidados com aquelas xícaras. É a cena do jogo das xícaras. É um tira e põe, tira e põe. A diretora faz essa jogada. E aí, olha, observa. Tira a xícara branca para colocar a garrafa. Em seguida, volta a xícara branca. Depois, tira a xícara preta e coloca a garrafa térmica preta. No fim dessa montagem, dessa cena, ficam 3 xícaras brancas, 2 xícaras pretas e uma garrafa térmica preta. Eu não estou falando nada, é o filme quem traz. Olha a liquidez. Eu pego os signos do filme, e amplio isso para as relações. O que significa esse jogo das xícaras? O que está posto ali? Quais são os personagens? Coloca no lugar dessas xícaras, dessas garrafas térmicas, as brancas e pretas, as relações, sobretudo as relações étnico-raciais. Tá? Só citando um exemplo. Né? E tem vários outros elementos que é importante trazer. Né? Mas eu vou ficar só nessa análise assim, para a gente ampliar. Uma sacada. Para a gente ler um filme a partir dos elementos que ele traz, é muito interessante. E isso foi um ensinamento muito lindo que é da minha amiga, né? Ela que me mostrou isso há já alguns anos. Como um filme começa e como ele termina. Né? Isso é interessante. E é isso. A gente pode ampliar essa conversa mais à frente, né? Em outros momentos. Isso também a gente chama de pedagogia da imagem. Ler a imagem, né? E tem várias outras passagens. Tem a passagem que horas ela volta, conversa com o Casa Grande, o outro filme de 2014 do Felipe Gamarano, em que a namorada do filho dos patrões, a namorada na ocasião, a personagem chama Luísa, ela defende num churrasco sozinha com homens brancos, julgando as cotas, ela defende as cotas, de modo assim, fenomenal. Uma menina negra num churrasco da classe média, diante de 2 homens brancos, defendendo as cotas e explicando o porquê. Esse é o filme de 2014. E aí, a questão a inclusão, né? A ocupação dos espaços, sobretudo os espaços públicos em educação, sendo ocupados por pessoas negras, pretas e pardas, o que isso traz de mudança no pensamento? O que isso traz de mudança no modo como a gente vive, no modo como nós entendemos o que é conhecimento, nós entendemos o que é ciência? Essa é a grande questão. É ocupar esses espaços não apenas para sentar na cadeira, mas para mudar inclusive o modo de pensamento. É esse o ponto-chave quando a gente fala em cotas, um dos aspectos. É esse o ponto-chave da discussão do Que Horas Ela Volta, com uma menina que chega do interior de Pernambuco, mora na casa dos patrões e entra para a universidade, com várias questões sociais envolvidas. Né? O que é o entrar na piscina? É entrar para nadar como todos nadam ou é entrar na piscina? Lembre que a Val entra com a piscina vazia ao final do filme, a empregada entra com a piscina vazia. Que mudança é essa? É a mudança, o quê? É o deslocamento dos corpos. Deslocar os corpos significa também deslocar o pensamento, o como pensamos, a produção. Isso chama descolonizar a existência, descolonizar o pensamento. É isso aí, gente, a gente vai conversando. Essa referência da filmagem é um artista, Magritte, A Reprodução Proibida. Valeu!